Toda vez que eu vejo um anúncio da concorrência minha, sabe o que eu faço? Eu escondo o anúncio. Você clica lá e esconder. Aí eu falo assim, não estou interessado. Por quê? Porque é o seguinte, se você vê a concorrência, das duas uma, ou você vai achar que você é melhor que ela, isso vai te deixar mais acomodado. É que nem o coelhinho e a tartaruga. Vi que a tartaruga está lá atrás, vou dar uma sonequinha. Então já não é bom. 2, você pode achar que ele é muito mais rápido que você e você desiste. Porque você não sabe dessas outras regras. Eu falo isso, é uma beleza. Desliga da concorrência. Para de seguir a concorrência. Segue alguma outra pessoa. Não tem nada a ver com a concorrência de outros nichos para você ter insight também. Opa, aqui é o Hugo Rocha e eu tô aqui com o Érico Rocha e no episódio de hoje a gente vai discutir sobre a concorrência do nicho pode atrapalhar a minha independência? E antes da gente falar em concorrência, eu acho que é importante a gente deixar claro e definir de forma bem clara o que é nicho. Então, Érico, quando a gente fala nicho, o que a gente quer dizer com isso? Quando foi a primeira vez que você ouviu essa palavra, Hugo? Você lembra disso? A gente não fala isso na escola, né? Não fala. Deve ter sido quando a gente começou mesmo. Em inglês, né? Você lembra? Niche. Niche é uma fatia de mercado. É uma subcategorização do mercado. Então tem o mercado de todo empreendedor. É o empreendedorismo, aquele que vende, né? E depois você pode vender na área da saúde, você pode vender na área das finanças, você pode vender na área dos idiomas, você pode vender na área da... A Adriana, que eu entrevistei segunda-feira, vendia na área da terapia, que era saúde também. E toda categoria ou nicho, que é um apelido para essa parada, tem subcategorias. No caso da Adriana, era terapias alternativas. Né? Provavelmente uma terapia que você aprendia na faculdade, não. Era uma terapia mais ligando o emocional ao físico. E dentro dessas terapias alternativas tinha uma subcategoria, que eram cicatrizes. Eu acho. Cicatriz é, enfim, um trauma, talvez é a palavra certa, que gera um problema físico, né? Às vezes você tem um trauma X que gera uma dor de ouvido. E a dor de ouvido não é que era dor de ouvido. Ela foi gerada por um trauma emocional. Então, categorias e subcategorias. Fica mais fácil da gente categorizar, né? Na biologia não tinha categoria dos mamíferos. Mamíferos é um nicho da categoria animais. Dentro dos mamíferos tem os felinos, que são uma categoria dos mamíferos. Dentro dos felinos deve ter uma categoria dos felinos grande e dos felinos pequeno. Tipo o felino raiz ali, o tigrão e tal. Quiçá do felino, vamos falar assim, do felino selvagem, do felino doméstico. Então assim, nicho e subnicho. Então a gente apelida isso no marketing digital. Por quê? Porque lá fora foi ensinado assim e a gente acabou herdando esse contexto. Então isso é nicho, é uma categoria de alguma coisa. Categoria de atuação, talvez. E cara, assim, você deve ter percebido, é meio contra-intuitivo para quem não vive o que a gente vive, mas é muito importante a gente a pessoa definir o nicho que ela quer atuar. Só que a gente vê que muitas vezes a pessoa não define, tipo, ela pula essa etapa, digamos assim, ela já sai fazendo conteúdo, ela já sai querendo criar o produto, enfim, fazer o lançamento dela, e quando você pergunta, cara, qual que é seu nicho? Ela não tem isso claro. Você consegue, baseado aí nas interações que você já teve com alunos, cara, quando uma pessoa pula essa etapa de definir o nicho, ela deixa de definir o nicho, por que normalmente ela faz isso? Ela acha que é óbvio demais para ela. Ela não precisa externar o que é óbvio. O médico, o dermatologista, parece que é óbvio que ele está no nicho de médico e dermatologista. É óbvio para ele. Então ele não quer externar isso. Então parece tão óbvio. Só que quando a gente não externa a gente não deixa isso claro, às vezes a gente muda de nicho sem perceber. E quando a gente muda de nicho sem se perceber, a gente não faz todas as alterações necessárias para essa mudança. Então vamos supor que eu estou numa rota. E é óbvio que eu estou indo para Roma, numa rota de avião. E vamos supor que eu mudo essa rota para Paris.
E ele não, às vezes ele muda essa rota sem perceber. E se ele não tem a formalização nisso, com a torre de comando que está acontecendo, ele não faz todas as alterações necessárias. Então, escrever um objetivo, acontece muito com meta. Eu quero emagrecer tantos quilos. Aí você coloca aquilo na sua cabeça. E às vezes, no meio do caminho, você muda a rota. Não é mais tantos, é tantos. E você não faz as adaptações necessárias, porque a cabeça do ser humano, ela esquece essas paradas. Então, eu acho que a definição do nicho e subnicho tem que estar muito clara. E clara significa escrito. Às vezes eu faço uma entrevista no 747. Né? A pessoa me pergunta uma coisa. Aí eu pergunto, qual que é o seu nicho? Ela fala X. Por exemplo, dança do ventre. Sei lá. Ou, por exemplo, pode ser qualquer coisa. Né? O nicho, educação. Só que no meio da conversa ela muda de nicho. Teve um cara que era profissional, nossa, tem que lembrar isso. Muda de nicho. Ele vendia para profissionais que prestavam um certo serviço. Ele falou, qual que é o seu nicho? Meu nicho é esse. E eu falei assim, qual que é a sua promessa? E a promessa era para consumidores finais, não para os profissionais. São duas criaturas diferentes. Então ele mesmo se confundiu dentro da própria coisa. E essa confusão é muito comum. Então toda vez que alguém chega para mim confuso, eu vou auditar os passos do processo. Né? Auditar é editar a receita. O bolo não saiu certo. Vamos lá, quanto de açúcar você pôs, quantos minutos você pôs, o que você botou primeiro, como é que você misturou, até que ponto, até que viscosidade, sei lá, não sei se alguém fala viscosidade em bolo. Mas na maioria das vezes esse processo de auditoria vai gerenciar uma falha no processo, um furo no processo, um salto no processo. E nesses furos, salto, auditoria e tudo, a gente vai descobrir essas coisas. Uma dessas é a definição. E aí a coisa começa a destoar para frente. O seu discurso, o seu conteúdo, nessa sua empolgação de fazer conteúdo e nessa preocupação, desalinha com o nicho ou desalinha com um subsequente do nicho, que é a Roma, né? Que a Roma é definida a partir de um nicho. Né? O destino, a clareza. E esse desalinhamento começa pequenininho aqui, ó. Parece simples e estúpido. Só que lá na frente, quando lança, dá um efeito muito grande. É tipo eu estar indo daqui para Roma e mudar a minha direção em 2 graus. Quando chegar lá na frente, 10 horas depois ou 9 horas de voo depois, a distância a Roma é muito grande, porque essa mudança foi pequena na incisão da estratégia. É muito comum. Então mudar 2 graus aqui não vai fazer diferença, mas lá na frente pode fazer. E porque as pessoas são faixa branca, elas não sabem disso. Elas não caminharam o caminho por tantas vezes. Claro que se ela, quando chegar lá em Roma, e não chegar em Roma, chegar em Paris, ou chegar em Varsóvia, sei lá onde ela vai chegar, ela vai aprender. Só que a minha intenção é encurtar esse caminho para ela. E para encurtar, eu vou chamar nesses pontos de atenção que um faixa branca não percebe, porque ele é faixa branca, ele não caminhou tantas vezes o caminho assim. Exato. E, cara, só para deixar uma coisa também bem clara em cima disso que você falou, trocar de nicho não é o problema em si. Inclusive, a gente tem um programa de mentoria, a gente conhece muita gente que foi o ato de trocar de nicho que fez com que ela chegasse no 6 em 7. Assim, lá, não só isso, né? E executar todo o resto tem que executar. Mas às vezes ela estava tentando vender para um consumidor final e ela descobriu que é melhor vender para um profissional que presta o serviço, não para o consumidor final. Robson Marx trocou de nicho. Ele vendia para programadores que queriam ser empreendedores e ele no meio trocou para programadores que queriam fazer carreira. 2 animais, 2 criaturas diferentes. Ele trocou de nicho no começo, não tem nenhum problema. O problema é você trocar de nicho sem avisar para ninguém, inclusive para você mesmo. Exato. E sem fazer os ajustes necessários de rota. E sem ter a clareza que você trocou. Às vezes você troca e não fala para ninguém. Fala para você, e para você é óbvio. Né? E aí quando eu vou analisar o lançamento, conteúdos, caminhos, audiência, a escala, eu vejo que tem um desalinhamento. Opa, tem um desalinhamento aqui. Isso que você está fazendo não leva para esse nicho. Aí a pessoa... Fica óbvio para ela. É mais fácil uma pessoa de fora até ver, inclusive. Mas essa definição é muito importante.
Muito, cara. Muito, muito. O problema não é trocar, é você trocar sem se dar conta e logo sem ajustar o que precisa ajustar. Isso é Exato. extremamente importante. E como a gente vê isso acontecer, né? É porque, assim, quem ouve pode falar assim, é óbvio que isso é. Mas, cara, como a gente vê isso acontecendo lá no mundo real, no meio do caos ali que é a vida, como a gente vê isso acontecer? E eu vou dizer que é porque parece tão óbvio que nunca vai acontecer com você, que você distrai, acontece, desalinha e perde o 6 em 7 nesse lançamento ou no próximo. Exato. Show, cara. Às vezes então... acontece na nossa equipe. Eu troco o nicho, eu falo o nicho para eles, eu falo que a gente está indo para um destino diferente, eu falo isso 3 vezes e pela força do automatismo, isso é, a gente está automático, né? Tantas vezes, e não é errado com eles não, é ser humano. Eles ignoram essa parte e não é que ignoram, deixam de ver, deixam de prestar atenção, não sacaram que trocou. Opa, trocou. E aí demora um tempo até isso fixar. Porque o ser humano é um bicho que o nosso cérebro funciona de meio que automático. A gente acha que está indo para uma outra direção. Então não é só os alunos, não. O ser humano que estiver participando de tudo isso que vai tender a fazer isso. Exatamente, cara. Bom, então, agora que tá claro o nicho, acho que agora tá bem claro, tá todo mundo na mesma página. A gente sabe que tem nicho que eles são mais concorridos. Ele tem nicho que, vamos dizer assim, tem mais gente atuando ali dentro daquele nicho. Mas, afinal de contas, ter concorrência no nicho é bom ou ruim? Olha, eu vou te falar o seguinte, depende. Depende de como é que você encara a sua concorrência. Então vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Primeiro você tem que sacar se é concorrente mesmo, ou se não é concorrente. O grau de concorrência. Então vamos lá. O que significa isso? Às vezes a pessoa acha que é concorrente, por exemplo, 2 pessoas falando de finanças, mas não é concorrente. Porque uma fala de renda fixa e outra fala de bolsa, que são completamente diferentes. Eu sei que a renda fixa compete com a bolsa na hora de investir dinheiro e tal, mas são 2 paradas completamente diferentes. Mas vamos supor, então já não é concorrente, mas vamos supor que seja concorrente. Os 2 falam de renda fixa. Eles falam para o mesmo público. Porque, se você pegar um youtuber, vai ser um público diferente, um público mais jovem, talvez, uma linguagem mais extrovertida, mais jovem, do que um público mais, vou chamar assim, mais idoso, mais velho, mais maduro. Então, diferentes públicos são diferentes nichos. Por exemplo, nas finanças, você pode ter um nicho de pessoas mais jovens. Então, você vai tender a um conteúdo que atrai mais jovem, que é esse conteúdo mais engraçado e tal. Estou chutando, pode ser que não, mas enfim. Uhum. Mas eu lembro de quando eu buscar fazer um conteúdo um pouco mais engraçado, tinha muito comentário de uma audiência que não gostava disso. Eu falei, Eric, tá fazendo conteúdo para criança, não precisa de palhaçada. Chamava de palhaçada, né? Não era palhaçada, era um conteúdo mais... E aí eu saquei que existia uma certa preferência no mais jovem de ter um conteúdo mais meme, mais engraçado, mais extrovertido. E tem uma galera que prefere um conteúdo mais introvertido, mais Baster, mais Asvide, né? Como o Hugo segue. Tem para tudo. Então são nichos na mesma coisa, explicando a mesma coisa. Se você for parar para pensar, o Baster, né, que é um expert em renda variável, um dos maiores, inclusive, excelente, ele tem uma comunicação completamente diferente do Holder, que fala de coisas parecidas. O Holder é menos agressivo, talvez, menos testosterona que o Baster. O Baster, o cara fez uma pergunta e ele não gostou da pergunta, ele falou, seu idiota, vai ler o manual, né? Bem testosterona. O Holder é mais fofinho. Nada de errado com o Holder. Mas são nichos diferentes. Será que eu não acredito que o Baster concorre com o Holder. Eu sei que tem gente que ouve o Baster e o Holder. Né? O Fábio Holder. Mas eu não acho que eles concorrem diretamente. É completamente. Tem gente que não quer aprender sendo chamado de bosta. E tem gente que quer aprender sendo chamado de bosta. Porque precisa desse jeito mais durão, mais testosterona, mais...
Funciona mais pra eles, né? Chucro, o Basta é um chucro, raiz, cara. E ele é a raiz assumida ali. Pô, tipo isso. Tem gente que quer academia fofinha. Fofinha, Baritec. Bonitinha. Tem gente que quer os ferros. Galera do ferro, galera do Sardinha, né? O Radinha fala, ai, amigo dos ferros. Eu não sei se ele quer uma Baritec. Né? Então, será que a Baritec compete com a academia do Sardinha? Talvez não. Discutivelmente não. E elas estão no mesmo nicho de fazer? Em teoria, sim. Até o próprio preço do seu produto faz o nicho que ele está. Então, a Chris Franklin é até um produto com preço completamente diferente do fórmula de lançamento. Ela atrai um público diferente. Nada de errado com isso. Tem um amigo nosso que está fundando uma rede de academias. Agora. De verdade, né? E é tipo uma Smart Fit, mas para classe mais baixa. A Smart Fit ainda ela está nos locais mais nobres da cidade, né? Mas ela não está na periferia. Eu acho que não, tá? Então ele criou uma Smart Fit da periferia. Então, mesmo conceito, mas um conceito. É diferente. Será que eles concorrem? Talvez. Mas será que eles concorrem diretamente? Então, na maioria das vezes, não concorre diretamente. Na maioria das vezes, não. E mesmo que concorra, tem uma nuance nesse mercado. Então, vamos supor que concorre. O cara fala igual a mim, do mesmo jeito que eu. As pessoas do mercado de informação e conhecimento não sugam de uma só informação. Elas sugam de várias. É uma teoria. Ou você não acredita em dieta, né? Tipo meu pai. Meu pai nunca fez dieta. Nunca fez dieta. Você já fez dieta? Eu? Não. Nosso pai já fez dieta. Você lembra disso? Não. Nem nunca. Menor lembrança. Menor lembrança. Se ele fez muito escondido. Nunca fez dieta. Meu pai não acredita em dieta. Então ele nunca comprou um livro de dieta. Já minha mãe já fez vários. Eu lembro de algumas. Sim. Dito tudo isso, ela não comprou só um livro de dieta, ela comprou vários. O objetivo era o mesmo, emagrecer. Meu pai nunca leu um livro de autoconhecimento. Talvez tenha lido e eu não tenha visto. Você acha que o nosso pai viu um livro de autoconhecimento? O que você acha? Leu pouco. Você leu pouco. Eu não me lembro, tá? Dele comentar no livro que ele leu. Não lembro. De autoconhecimento, não. Desenvolvimento pessoal. Já minha mãe... meu filho! Ela lia os livros do Robert Chinachick, do Tony Robbins. Meu filho, Robert Chinachick foi lá na minha empresa e tal. Tony Robbins. Minha mãe é adorada. Então ela não comprava um livro. Exato. Né? Eu não comprei só um livro sobre hábitos. Eu compro vários. Então, o mercado de conhecimento ele não é mutuamente exclusivo. Então, se você tem um concorrente que é realmente direto, e ele fez um bom trabalho, você tem um bom produto, as chances são que ele aumentou a probabilidade da pessoa comprar o seu produto. Porque ao fato dela ter uma experiência boa com o concorrente, ela quer sempre mais, você eventualmente vai ter uma perspectiva, algum quesinho, alguma vírgula diferente, algum jeito diferente, afinal você é diferente, você é um ser humano diferente. Boom! Criou-se a possibilidade de você estar ali nesse mercado. Então, o que eu quero dizer é que a concorrência no mercado de celular é complicada. No mercado de carro, complicado também. É raro a gente ter 2 carros. Eu sei que o casal tem 2 carros, mas um indivíduo geralmente tem um ou outro, né? No Exato. caso da informação, não é um ou outro, são os 2. Então, alguns se o primeiro mercados, foi bom, né? Se o primeiro for bom. Agora, se o primeiro traumatizou, né, foi ruim, ele vai ficar reticente de comprar mais um, porque ele tende a colocar, né, tudo na mesma categoria, no mesmo nicho. Curso online não funciona, ou curso online funciona. Então, se você tem um concorrente no seu nicho, reza para ele ser íntegro e dar resultado. Porque aí o mercado cresce, aí ele quer comprar mais. E se não der resultado, aí o mercado diminui. Então, aqui é o clássico. Quando ele dá resultado, a maré sobe, todos os barcos sobem junto. É o que está acontecendo. O Brasil, ele começou... Nos Estados Unidos não começou assim. Lá nos primórdios da criação desse mercado nos Estados Unidos, segundo a minha opinião, começou mais com os cursos que vendiam os esqueminha, entendeu? Esqueminha é aquela parada que funciona só no curto prazo, ou funciona para 1 ou 2, mas não funciona para o resto, entendeu? E aí a galera
tem até um provedor de gateway de pagamento que ficou conhecido pelos esqueminha. É o provedor do esqueminha. Não vou falar o nome porque eu acho que já está mudando isso, mas enfim. No Brasil, quando começou, o mercado começou com muita integridade. A gente já pregava muita integridade, pregava legitimidade, pregava isso, porque a gente queria cuidar do mercado. Você não cuida do mercado, você não cuida do nível da água. Se a água não sobe, nenhum barco sobe. Pode construir o maior barco do mundo, enfim. Então, aí o que aconteceu? Então, empresas como Hotmart eram muito, muito intensivos na seleção dos produtos que aprovava, aquela coisa toda. Inclusive, até demora para aprovar no Hotmart por causa disso. É uma consequência, é um eco disso, né? Um efeito colateral disso, mas é bom. Sim. Então, o nosso mercado teve muita reputação desde cedo. E a gente cuida para isso. Procura cuidar da maneira que a gente pode, né? E os produtos tendem a ser muito bons. E a gente tende a difundir integridade. Isso é, sem esqueminha, não mente. Aquela coisa toda. Isso fez com que o mercado ficasse fértil. E é por isso que ele está, no momento, crescendo muito. O mercado do multinível, Hugo, né? A gente está falando de multinível, de várias empresas. É um mercado que tem empresas boas, mas teve muita empresa que pisou na bola, literalmente. Empresa safada mesmo. Não é o mercado que é safado, mas muita empresa pisou nessa bola. E essa pisada na bola afetou o mercado. Então, muita gente tem um pré-conceito, né, um preconceito contra o multinível, que, na verdade, em si não é nenhum problema. Tem muitas empresas extremamente íntegras. Mas o mercado criou-se, discutivelmente, algumas pessoas tiveram uma fama desnecessária. Você vê a Polishop, por exemplo, uma empresa que cresce, é multinível. Se não me engano, Natura enfim, tem várias empresas boas. Natura, e eu acho que não. É venda direta. Venda direta. Mas enfim, tem várias empresas que pisaram na bola mesmo, deram um golpe mesmo. Sim, e aí, cometeram crime, usaram multinível para cometer um crime, né? Pirâmide financeira e tudo mais. Cometer um crime. Então aí o que acontece? Agora, quando chega lá, as pessoas vão rotularizar. Engraçado que eu quase peguei, eu não sou multinível, né? Inclusive, mais louco disso tudo, quem não é multinível fala que não é multinível. Então tem eu não sou multinível. Não, eu também não sou, mas assim, eu não instigo os meus alunos a venderem os meus produtos. Eu não procuro distribuidores dos meus produtos. Nada, zero, zipo. Eu ensino meus alunos a vender só e somente se o produto deles. Então ninguém faz 6 em 7 vendendo a fórmula de lançamento para mim. Cada um vende seus produtos. Então assim, não tem múltiplos níveis de marketing. Eu sou um. É isso que quer dizer. Dito tudo isso, muitas pessoas me achavam que eu era multinível. Já vinham com um conceito prévio sobre isso. Por quê? Porque o mercado sofreu essa eventualidade, na minha opinião. E eu acho que a galera do multinível procura consertar isso da melhor maneira possível, né? Tem várias pessoas fazendo isso com bastante integridade. E ao mesmo tempo a correnteza tá puxando. Tem uma correnteza ali. Eu acredito que a correnteza no marketing digital é uma correnteza a favor. Não é uma correnteza perfeita, mas é uma correnteza a favor. Como é que eu sei disso? Pelo sucesso que os meus alunos estão tendo e pela crescente. Eu acho que está ficando mais fácil fazer um 6 em 7. Eu vejo isso. Engraçado. Tem números para isso também, né? Dos programas de mentoria estão crescendo. E graças a... Eu vou falar isso, mas eu sei que a pandemia tem consequências horríveis para a humanidade. Mas ela tem efeitos colaterais. Toda crise tem oportunidades. Não importa qual ela seja. Desde as guerras, que geram, infelizmente, casualidades, mas eles geram oportunidade. E nada que você possa fazer com as casualidades legal, você vê o lado positivo e tentar tocar o barco, né? Segue o baile. Então, a casualidade positiva é que o mercado digitalizou mais rápido. Acelerou a nossa evolução digital. Comportamento das pessoas. Digital. Ficaram bem mais abertas ao digital e isso, acelerou muito quem estava preparado para surfar essa onda. E só para deixar claro também, é um episódio que a gente normalmente conta que, cara, quando a gente descobriu a fórmula de lançamento e a gente lançou e a gente fez nosso primeiro 6 em 7, a gente viu o resultado que aquilo dava, o que foi a próxima coisa que a gente fez? Que principalmente você fez, né?
Eu fiz várias coisas, né? Você quer sobre a perspectiva de gastar o dinheiro inteiro em curso? Onde é que você usou o dinheiro dos 6 em 7 que você fez? Foi massa, a gente pegou o dinheiro quase todo e investiu em curso. Eu pensava, se o primeiro curso que eu comprei e aprendi me gerou R$100.000 em 7 dias, na verdade gerou mais, né? Na verdade, na época, $100.000, não sei se você lembra, mas enfim, eu lembro. Sim, E o dólar estava diferente do que estava hoje, né? Para ser justo, mas eu acho que foi 170, acho. Mas dito tudo isso, eu investi tudo em curso. Eu falei, rodei o mundo, não rodei o mundo, foi os Estados Unidos. Fui nos Estados Unidos, fui a alguns cursos lá. Rodou os Estados Unidos. Rodei os Estados Unidos, fui para San Diego, enfim, para uns lugares. Era o cume, né? Era o ápice do desenvolvimento do internet marketing, era San Diego, né? Era Califórnia, La Jolla, onde os grandes, os grandes fundadores, as maiores iniciativas acabavam mudando para lá. Enfim, eu fiz muitos deles. Não acabei achando nenhum que gerava tanto resultado quanto a fórmula. Mas foi até bom isso. Eu descobri que eu estava no caminho certo. Tive certeza. E certeza é bom. Porque certeza dá foco. Eu ficava distraído. Distraí muito, cara. Nossa. Comprava tudo. E faz tempo que a gente não compra um, hein? Faz muito tempo, viu? Muito tempo. Engraçado, né? A gente... É meio... clichê, não sei se clichê, mas parece que é puxar a sardinha pra lata, mas nos últimos anos a gente tem se voltado muito pra gente, pro nosso mercado, para escutar os nossos clientes, os nossos alunos, entender onde é que eles têm dificuldade, onde é que não tem, e melhorar o processo em cima disso. Isso, hoje em dia, demanda quase toda a nossa energia. Ao invés de tentar aprender uma coisa nova. E eu fui o cara que morou fora por muito tempo, que estudou fora por muito... Estudou não, né? Trabalhou fora por muito tempo, trabalhei... meu filho nasceu fora, meu filho nasceu em Londres, meu primeiro filho nasceu em Londres, eu sempre valorizei demais tudo de bom que eu fora me deu, eu sou muito grato, inclusive, mas eu acredito hoje, e sem falsa modéstia, que a gente está... Eu falava que a gente estava 10 anos atrás, hoje em dia eu acho que a gente está bem à frente. Acho que está bem à frente. Também. E por que eu falo que eu acho? Porque isso não é medido não é simples de medir tanto assim. E por quê? Porque a gente está em terrenos diferentes. Então é difícil de comparar o Michael Jordan com o Tiger Woods. Né? Um jogador. Mas assim, a gente entende que os dois estão no ápice do seu jogo. E a gente acha que, eu acho que em termos de marketing digital, a gente está no ápice do jogo. Pelo menos em desenvolvimento e execução de metodologia. Está muito bom. É bom, o Brasil tem umas paradas que eventualmente... E tem muito a ver, eu acho que tem muito a ver com o espírito empreendedor do brasileiro, tem essa sede. Creio, isso é uma crença, que ele é mais acentuado em países em desenvolvimento, tipo Brasil, Colômbia, do que países já desenvolvidos, tipo Europa. Né? Tem uma espécie de sede maior. Eu acredito que o fato da Europa cuidar muito bem, né, de todo mundo socialmente, deixa um pouco as pessoas talvez um pouco menos mais sede, acomodadas. Né? Aqui no Brasil, se você não luta, a vida é muito mais dura com você do que talvez num país mais desenvolvido, onde você tem um certo nível. E nada de certo ou errado, mas isso gera empreendedores lutadores. Acontece isso muito no surf, né? O surf no Brasil agora lidera. Agora, é mais interessante que o surf do Brasil lidera o surf mundial em termos de prêmios, mas você sabe que o Brasil não tem boa onda. Você sabia disso? Não tem. Não, a costa do Brasil não tem uma qualidade de onda fenomenal. Né? Pouca costa de Recife, isso tem menos constância, as ondas não são tão grandes. Principalmente quando o cara é medido pelas ondas que o campeonato mede, que são no mundo, né? O brasileiro tem que treinar fora para ter a chance de surfar e ganhar campeonato. Não tem onda tubular no Brasil. Talvez Fernando de Noronha, mas quem vive em Fernando de Noronha? Então, assim, tem ondas, mas as ondas do Brasil não têm uma qualidade tão grande, apesar de a gente ter uma costa incrivelmente grande. Mas por que o Brasil, então, se tornou essa potência no surf? As chances são porque o cara
sofre. Primeiro que agora com ele pode viajar, antigamente não podia, hoje ficou mais fácil, né? Não hoje. E segundo porque o cara aquela é a chance da vida dele, né? Significa muito pra ele. Então tem essa viaja garra. Pra treinar, ele leva o treino de um jeito diferente, né? De quem acorda e vai, né? É de quem acorda e vai. Então talvez isso tenha... Então eu acho que do mesmo jeito que tem o Brazilian, chamam de Brazilian Storm, né? Esse fenômeno do surf mundial, que não tem como você ser campeão mundial treinando no Brasil. Não tem. Por quê? Você não vai ter acesso às ondas grandes, tubulares, diferentes. Você tem aquele acesso àquela onda que você vê em Guarapari e tal. Ou em Floripa, que é uma onda complicada, uma onda mais suja, uma onda mais difícil de surfar, inclusive. Né? Não é Recife, menos constante, talvez. Discutivelmente, né? Você vê nos podcasts. Mas o Brasil ganha, porque quando ele vai, ele acaba saindo, acaba treinando fora, e acaba virando os Medina, os Ítalo Ferreira, enfim... Felipe Toledo, grandes feras que têm esse espírito lutador. Eu acredito que do mesmo jeito que a gente criou esse espírito, né, para o surf, a gente criou isso para o empreendedorismo digital. Tem nuances, semelhanças a Lucinuel. Boa. E cara, o que é o erro que normalmente as pessoas cometem ao fazer um approach à concorrência, sabe? Ela decide um nicho, ela vê que o nicho tem uma concorrência, digamos assim, tem outra pessoa atuando. Cara, o que geralmente ela faz de errado quando ela se depara diante dessa situação? Ela simplesmente presta atenção na concorrência. Eu não prestaria atenção nenhuma. Eu desligaria a concorrência do meu radar completamente. Toda vez que eu vejo um anúncio da concorrência minha, sabe o que eu faço? Eu escondo o anúncio. Você clica lá e esconder. Aí fala assim, não estou interessado. Por quê? Porque é o seguinte, se você vê a concorrência, por mais que eu explique para você aqui, que é, se você olha a concorrência, das duas uma, ou você vai achar que você é melhor que ela, isso vai te deixar mais acomodado. É que nem o coelhinho e a tartaruga. Vi que a tartaruga está lá atrás, vou dar uma sonequinha. Então já não é bom. 2, você pode achar que ele é muito mais rápido que você e você desiste. Porque você não sabe dessas outras regras. Eu falo isso, é uma beleza. Desliga da concorrência. Para de seguir a concorrência. Segue alguma outra pessoa. Não tem nada a ver com a concorrência de outros nichos para você ter insight também. Outra coisa é que quando você segue a concorrência, quer queira ou quer não, você naturalmente vai tender a copiar ela. Porque entra na sua cabeça. Difícil de tirar, você não consegue ver o que você desviou. Então eu não sigo ninguém da minha concorrência. Desviou o que você viu. Eu não sigo ninguém. Até porque se eu falar alguma coisa, eu tenho certeza, integridade no meu coração que aquilo veio de mim. Ou não veio da minha concorrência direta. Até para eles não pensarem nisso. E se eles pensarem, eles tiverem paz no coração, que é isso que eu faço. Eu não sigo minha concorrência. Então quem eu sigo? Eu sigo a mim mesmo. Eu procuro ser melhor esse ano do que eu fui no ano passado. Tá? Dito tudo isso, a gente está sempre procurando melhorar a gente mesmo. E a gente tem uma paz com isso. Exato. E tem crescido, e tem funcionado muito bem. Então, eu acho que se você está olhando a sua concorrência, eu acho que você está mal. Mal mesmo. Você não tem vantagem. Mesmo porque você não vai influenciar dela ser melhor. E se ela for melhor, ainda é bom para você. O fato de a gente ter a excelência que a gente tem ajuda a nossa concorrência. Muitas pessoas venderam curso porque compraram a forma, adoraram e quiseram outro. Normal. Exatamente. Eu mesmo comprei vários cursos depois de ter feito 6 em 7. Tinha mais caixa, inclusive a fórmula da caixa. Então você começa a ter até caixa para fazer essas coisas, né, de uma maneira mais intensa. Muito bom. Exato. E, cara, na sua opinião, existe nicho melhor? Eu vou perguntar, existe nicho bom e nicho ruim para fazer 6 em 7? Eu acho que tem nicho bom e nicho ruim. E o que é bom para você não é bom para mim. O que é ruim para você não é bom. Ontem eu entrevistei a Patrícia Cavalcante. O nicho dela é dança do ventre. É bom para ela. Cara, ela é apaixonada por dança do ventre. Ela ensinava dança do ventre de graça.
de tanto que ela gostava. É ruim pra mim, porque eu não sou um cara de dança do ventre. Não consumo dança do ventre. Não ensino dança do ventre. Então, nicho, bom, agora é bom pra ela, fez 6 em 7. 6 em 7, R$108 mil em 7 dias. Aí tem o nicho da Lila, que eu entrevistei na segunda. O nicho da Dalila e da Adriana, que é a lançadora, é nicho de cura de cicatrizes emocionais, cura de situações, né, de situações físicas através de cura de cicatrizes emocionais. O produto dela chama Procure, de proativo, cure, aí tem o Procure Cicatrizes. Acho que é cicatriz, acho que é isso. Mas enfim, é um nicho fantástico para ela. Ela, apaixonada, os filhos dela tinham um certo problema, sabe, dor de ouvido, coisa de criança mesmo. Alergia, umas coisas um pouco mais fortes, mas enfim. E ela, através dessa metodologia, curou essa parada. Eu acredito que muito do que acontece com uma criança é emocional, tem veio emocional. Eu acredito. Tem gente que não acredita e eu respeito também, livre-arbítrio aí. Cada um acredita no que... Cada um segue a religião que quiser, né? Desde que não seja honesto e tal. Dito tudo isso, é massa. Ela curou as filhas dela. Eu não tenho esse... Então, é um nicho fantástico para ela. Ela fez R$272 mil no último lançamento dela. Ela é uma candidata a ser uma faixa preta esse ano, quem sabe? Porque ela vai, eventualmente, acho que vai chegar ao nível de 7 em 7. Nada de errado. Por quê? Porque é bom para ela. Não é bom para mim. O nicho de emagrecimento da Borghese, né, cara, Borghese e Lip Nesso, é bom para eles, não é bom para mim. Porque não é uma coisa que eu amo falar. É bom pro Rodrigo Polesso. Tá lá, Rodrigão. Exatamente. Mas não é bom para mim. Não é bom para mim. O nicho de finanças e investimento não é bom para mim. Eu não olho meus investimentos do jeito que eu devia olhar. Já é uma desgraça. Agora, o nicho de marketing digital é bom pra mim porque eu curto essa parada, sou bom nessa parada, tenho resultado nessa parada sem ensinar essa parada. Podia ser bom e não sabia ensinar. O Barsi, sabe gerar resultado nas pessoas. Não, o Barsi é o maior investidor da bolsa. Não sei se o nicho de ensinar seria um nicho bom pra ele. Eu não sei. Eu nunca vi ele ensinando. Eu não sei nem se ele gosta de ensinar. Não sei nem se ele quer ensinar. Chance que não quer. Já lançou alguma coisa? Ele em si, não. Né? Ele em pessoa ensinar, eu nunca vi. Não, total. Mas enfim. Então, e às vezes o nicho de ensinar ele é... Então, assim, qual que é o nicho bom? Depende da pessoa. Qual que é o melhor carro? Depende. Você vai andar no asfalto, você vai andar na terra ou vai andar na areia? Pega um carro uma Ferrari e bota ali no Ceará pra você ver. Nada de errado no Ceará, cara, mas entre Jeri e Fortaleza tem buraco pra caramba, cara. Lá você quer ter... Lá, Hugo, você não ia ter o carro que você tem. Você ia ter uma 4x4. Até porque você ia querer andar na areia, eventualmente, né? De uma praia e outra. Porque lá é normal, é um terreno normal do estado. Eu ia querer ter uma boa 4x4, alta. Pra passar em buraco e sentir menos. Mais dura, suspensão dura mesmo, raiz. Né? Agora, vai botar uma raiz dessa aqui em Brasília? Não precisa. Asfaltadinho. A não ser que você goste da altura e tal, mas enfim. É isso. É isso, cara. Quanto mais a gente vive, mais a gente vê que não é o nicho, é a pessoa. É a pessoa ser capaz de gerar resultado, gerar transformação dentro dali. Cara, se você consegue... Eu até contei essa história no outro podcast durante esse evento mesmo, que eu zoava. Eu falava, se você quiser tricotar, se você não for ensinar a pessoa a tricotar, você vai conseguir. Aí eu conheci a menina nos Estados Unidos que até então eu pensava que ela fazia $2,5 milhões por ano. Mas ele falou, bem na mais, verdade ela tá fazendo bem mais. Ensinando a tricotar. Então, literalmente. É o nicho. Eu acredito. E tem alunos nossos, né, que ensinam a pessoa a bordar a mão, bordar a máquina, enfim. O fato é, se você consegue gerar a transformação
escolhe um nicho que normalmente você tenha paixão, porque você vai ter que pesquisar muito, estudar muito para conseguir, né, fazer as pessoas terem cada vez mais resultado. Mas se você faz isso, a chance de ser, e tem uma metodologia certa, a chance de você fazer um 6-7 é muito alta. É uma variável que não é o que pesa na pessoa fazer ou não 6 e 7. O lance é, escolhe o nicho e vai e segue a jornada, segue a metodologia ali, né? Bom, cara, então é isso aí. Esse foi o episódio de hoje sobre se concorrência ajuda ou atrapalha, dependendo. Se a concorrência for boa, ela vai te ajudar. É o famoso, cara, se você tem concorrência, torce para eles estarem fazendo um bom trabalho, torce para eles serem bons. Isso aí E não generaliza tudo não seja utópico não. Se você vende celular, não é bem assim, tá? Não, Mas se você vende conhecimento, digital, né? você pode. Mercado digital é fantástico. Fantástico. Que bom, né? De conhecimento, né? Como se não fosse bom o bastante, como funcionar na pandemia, ser escalável, ter um overhead, isso é um... Como é que chama overhead em português? Uma manutenção barata, né? Não tem aluguel, não tem isso. Ainda a concorrência... Não tem estoque, ainda a concorrência é um ponto positivo, vai vendo. E Exato. A gente vive num momento onde a gente é treinado a competir, né? Então, quando a gente ganha, o outro perde. No mercado digital, não necessariamente. Quando a gente ganha... Exato. O que eu estava falando é para esse mercado nosso. O mercado abre, né? Exato. Cara, então é isso aí. Esse foi o episódio de hoje. Grande abraço pra você, grande abraço, galera. Valeu, cara. Tchau.